Imagine por um momento a cena no antigo templo de Jerusalém, onde o ar era constantemente preenchido pelo cheiro de incenso misturado ao odor do sacrifício, e o som dos animais era um lembrete vivo de uma dívida que nunca parecia ser totalmente paga. Durante séculos, o povo de Israel seguiu rigorosamente os rituais descritos na lei, acreditando que cada cordeiro levado ao altar servia como uma ponte temporária entre a sua fragilidade humana e a santidade absoluta do Criador. No entanto, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, nos traz uma revelação que deve ter soado como um trovão para os religiosos daquela época. A lei era apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Isso significa que, por mais solenes que fossem aquelas cerimônias, elas funcionavam como um esboço, uma promessa de algo maior, mas careciam da substância necessária para realizar uma limpeza profunda e definitiva. Os sacerdotes entravam no santuário dia após dia, repetindo os mesmos gestos, oferecendo os mesmos sacrifícios. Mas o próprio fato de precisarem repetir o ato denunciava que a cura para a alma ainda não havia sido alcançada. Perceba que o grande dilema daqueles sacrifícios não era a falta de devoção do povo, mas a limitação intrínseca do sangue de animais para tratar a raiz do problema humano, a consciência culpada. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, está escrito de forma clara que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pense na profundidade dessa afirmação dentro do contexto de uma cultura que viveu 1500 anos baseada nesse sistema. O sangue animal podia purificar a carne, permitindo que o adorador participasse dos rituais externos. Mas ele não tinha o poder de entrar no santuário do coração e remover a mancha moral que separa o homem de Deus. Era como se a cada ano, no dia da expiação, o pecado fosse apenas coberto ou empurrado para o ano seguinte, mas a dívida continuava registrada nos livros. O adorador saía do templo sabendo que, inevitavelmente, teria que voltar, pois a consciência do pecado permanecia viva dentro dele, gerando um ciclo de medo e de esforço humano que nunca resultava em descanso verdadeiro. Note o seguinte: essa repetição exaustiva servia, na verdade, como um lembrete anual da separação. Em vez de dar ao homem a confiança para se aproximar de Deus, o sistema de sacrifícios enfatizava a barreira existente. Se o sangue de touros fosse suficiente, o sacrifício teria cessado, pois o adorador estaria purificado de uma vez por todas. Mas Deus, em sua pedagogia divina, usou esse tempo de espera para preparar a humanidade para a compreensão de que a solução não viria da terra, nem do esforço das mãos humanas, nem do rebanho de qualquer pastor terreno. O que se passava na mente daqueles homens e mulheres era a compreensão de que eles estavam presos em um sistema de espera. Eles olhavam para o altar e viam um substituto, mas sabiam que aquele animal não compartilhava da sua natureza humana e, portanto, não podia representá-los plenamente diante do tribunal divino. O mistério do sacrifício perfeito começa a ser revelado justamente quando entendemos que o antigo pacto não falhou por erro de Deus, mas cumpriu seu papel de apontar para a necessidade desesperadora de um Salvador que pudesse oferecer não apenas o sangue de uma criatura, mas a sua própria vida perfeita. Entenda uma coisa fundamental sobre a natureza do sacerdócio que a Bíblia nos apresenta no livro de Hebreus. No sistema antigo, os sacerdotes eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que o povo, o que significava que eles precisavam, em primeiro lugar, oferecer sacrifícios por seus próprios erros antes de poderem interceder pelos outros. Além disso, a morte era uma barreira intransponível,
Por mais santo que fosse um sacerdote, o seu ministério tinha um prazo de validade determinado pela sua última respiração. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 23 e versículo 24, o texto nos mostra o contraste glorioso. Os outros sacerdotes existiram em grande número, porque a morte os impedia de continuar em suas funções. Mas Jesus, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio perpétuo. Isso muda completamente a forma como nos relacionamos com o divino, pois não temos mais um intermediário que pode falhar ou que será substituído por outro que não nos conhece. Veja que a superioridade de Jesus como nosso sumo sacerdote não reside apenas na sua eternidade, mas no fato de que ele não entrou em um tabernáculo construído por mãos humanas, que era apenas uma cópia do verdadeiro. Ele atravessou os céus e apresentou-se diante da própria presença de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15, somos encorajados pela notícia de que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é a chave para a humanização do texto sagrado. Jesus não é um juiz distante que observa nossas lutas do alto de uma torre de marfim. Ele conhece o cansaço, a dor da traição, o peso da tentação e a angústia da morte. O que acontecia dentro dele durante seu ministério terreno era uma identificação total com a nossa dor, tornando-o o único capaz de ser, ao mesmo tempo, totalmente misericordioso com o pecador e totalmente fiel à justiça de Deus. Reflita sobre como essa verdade deve impactar a sua caminhada diária. Por causa desse sacerdócio perfeito, a abordagem que temos a Deus não é mais baseada no medo de sermos rejeitados, mas na confiança de que somos compreendidos. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, a Bíblia afirma que Jesus é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Imagine a força dessa declaração. Em cada momento de falha, em cada oração sussurrada no meio da noite, temos alguém que não apenas apresenta o seu sangue como pagamento, mas que fala em nosso favor, com a autoridade de quem venceu a morte. Ele é o sacerdote que não precisa de rituais externos para ser ouvido, pois a sua própria vida é a garantia da nossa aceitação. O sacrifício perfeito é inseparável do sacerdote perfeito. E em Cristo, essas duas funções se fundem em um ato de amor que nenhum sistema religioso jamais poderia replicar. O texto de Hebreus introduz um dos temas mais misteriosos e profundos de toda a Escritura, a figura de Melquisedeque. Para entender o mistério do sacrifício perfeito, precisamos compreender por que Jesus não se tornou sacerdote seguindo a linha de Arão e da tribo de Levi. Se Jesus fosse um sacerdote levítico, ele estaria preso às mesmas leis de sucessão e às mesmas limitações dos homens que vieram antes dele. No entanto, Deus resgatou uma figura do livro de Gênesis, capítulo 14, para ilustrar um tipo de sacerdócio diferente. Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça e que era também Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz, aparece na história sem registro de genealogia, sem nascimento e sem morte mencionados. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, diz-se que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Essa quebra na linhagem tradicional servia para mostrar que o verdadeiro sacerdócio não dependia de sangue humano ou de herança familiar, mas do poder de uma vida indissolúvel. Observe como essa revelação é libertadora. Ao ser declarado sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus subverteu toda a estrutura da lei que exigia descendência física para o ministério sagrado.
Isso prova que a perfeição não poderia vir por meio do sacerdócio levítico, pois se assim fosse, não haveria necessidade de surgir outro sacerdote. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11 e versículo 12, o autor argumenta que, mudando-se o sacerdócio, é necessário que se mude também a lei. Aqui tocamos no coração do mistério. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ajuste no sistema antigo, mas a introdução de uma nova aliança baseada em uma ordem eterna. Jesus não é sacerdote por direito de nascimento terreno, mas pelo juramento direto de Deus, como está escrito no Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Considere a segurança que essa ordem sacerdotal oferece ao seu coração. Se o sacerdócio de Jesus dependesse de uma lei mutável ou de uma linhagem humana, nossa salvação estaria em risco toda vez que nos sentíssemos indignos. Mas como sua posição é baseada em um juramento divino e em uma ordem que une a realeza e o sacerdócio, temos um rei que nos governa com justiça e um sacerdote que nos reconcilia com paz. Melquisedeque foi apenas um vislumbre, uma figura histórica usada por Deus para dizer à humanidade que o Messias não seria limitado pelas regras de um templo terreno. Jesus é o cumprimento dessa figura, o rei sacerdote que oferece o sacrifício de si mesmo para estabelecer um reino que não pode ser abalado. Ao olharmos para Melquisedeque, percebemos que Deus sempre teve um plano que ia além das fronteiras de Israel e das limitações da lei de Moisés. Um plano de redenção universal e eterna que culminaria no mistério da cruz. Entenda uma coisa crucial sobre a geografia da nossa adoração. O lugar onde Jesus apresentou o seu sacrifício não foi em uma tenda feita de tecidos, peles de animais ou madeira de acácia, como aquela que Moisés ergueu no deserto. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, somos apresentados a Cristo como o sumo sacerdote dos bens vindouros, que entrou através de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Isso significa que ele atravessou as dimensões do visível e do passageiro para tocar a própria essência da realidade espiritual. Já parou para pensar que tudo o que os israelitas viam no deserto, a Arca da Aliança, o propiciatório, o Santo dos Santos, era apenas uma maquete de uma realidade que existe na presença direta de Deus? Quando Jesus subiu aos céus após a sua ressurreição, ele não estava simplesmente retornando para casa, mas estava exercendo a função de sacerdote em um ambiente onde o pecado nunca pôde entrar, levando consigo a garantia da nossa redenção definitiva. Perceba que essa distinção entre o santuário terrestre e o celestial é o que garante a eficácia eterna da nossa salvação. O tabernáculo terreno, por mais belo que fosse, era limitado pelo espaço e pelo tempo, e o acesso a ele era restrito a apenas um homem, uma vez por ano, sob uma nuvem de incenso que protegia sua visão da glória de Deus. No entanto, o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, afirma categoricamente que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Note o detalhe da expressão "por nós". O que aconteceu naquela dimensão eterna não foi um evento isolado na vida da divindade, mas um ato de representação legal e espiritual. Por que insistimos tanto em buscar lugares sagrados na terra, se o nosso advogado e sacerdote está operando no único lugar que realmente importa para a eternidade? Note o seguinte: a entrada de Jesus no santuário celestial mudou para sempre a natureza da nossa aproximação com o Criador. No antigo sistema, a distância era a regra. No novo, a proximidade é o privilégio. Como o sacrifício foi apresentado em um ambiente que não está sujeito à corrupção ou ao desgaste do tempo, o valor desse sangue permanece tão fresco e poderoso hoje
quanto foi há 2000 anos. Você consegue imaginar o que significa ter um representante que não precisa sair da presença do Pai para verificar como estamos, pois ele permanece lá continuamente. O mistério do sacrifício perfeito se revela aqui. A oferta foi tão absoluta que o sacerdote pôde se assentar, indicando que o trabalho foi concluído em um nível que transcende qualquer esforço humano. O santuário celestial é a prova de que nossa fé não está ancorada em relíquias ou edifícios, mas em uma realidade viva que sustenta todo o universo. Uma das palavras mais poderosas em todo o livro de Hebreus é a expressão uma vez por todas. Ela carrega um peso teológico que aniquila qualquer tentativa humana de adicionar algo à obra da redenção. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26, o autor explica que Cristo não precisou se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entrava no santuário todos os anos com sangue alheio. Caso contrário, ele teria que sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas a verdade é que na consumação dos séculos, ele se manifestou uma única vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Já parou para refletir sobre o alívio que essa frase traz para uma alma cansada de tentar compensar seus erros? Se o sacrifício precisasse ser repetido, isso significaria que a primeira tentativa não teria sido suficiente, mas a Bíblia é enfática ao dizer que a obra está completa e que nada pode ser acrescentado a ela. Entenda que o caráter definitivo desse ato é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões e sistemas de sacrifícios da história humana. Em outras crenças, o devoto está sempre em um estado de incerteza, perguntando-se se fez o suficiente, se orou o suficiente ou se sacrificou o suficiente para aplacar a divindade. No entanto, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12, lemos que Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. O ato de se assentar é profundamente simbólico, pois no tabernáculo não havia cadeiras para os sacerdotes, uma vez que o trabalho deles nunca terminava. O fato de Jesus estar sentado é a declaração pública de Deus de que a dívida foi paga, o processo foi encerrado e a justiça foi plenamente satisfeita. Você entende que sua segurança espiritual não repousa no que você faz para Deus, mas no que Deus já fez e encerrou em seu favor? Perceba que essa unicidade do sacrifício de Cristo é o fundamento da nossa paz interior. Se o pecado fosse algo que exigisse novos pagamentos diários, viveríamos em um estado constante de ansiedade espiritual. Mas, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, está escrito que com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É uma tensão gloriosa. Estamos em um processo de crescimento, mas nossa posição diante de Deus já foi aperfeiçoada pelo valor daquela única oferta. Por que então tantas vezes voltamos a nos sentir condenados por falhas que já foram cobertas por esse sacrifício definitivo? O mistério aqui é que a eternidade de Deus invadiu o tempo humano naquela tarde de sexta-feira no Calvário, tornando aquele momento um evento presente para todas as gerações. Quando você aceita o está consumado, você para de lutar por uma aceitação que já lhe foi dada de forma total e absoluta. Talvez o aspecto mais íntimo e profundo do sacrifício perfeito seja o que ele realiza dentro de nós, especificamente na nossa consciência. O sistema antigo podia purificar a carne, dando ao indivíduo uma limpeza cerimonial para participar dos cultos, mas ele não tinha o poder de tocar na culpa que corrói a alma por dentro. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, o autor faz uma pergunta retórica que atinge o cerne da nossa necessidade humana. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para a
para servirdes ao Deus vivo? Note que o objetivo não é apenas nos livrar da punição, mas nos livrar do peso interno que nos impede de ter uma comunhão real e vibrante com o Pai. O que adianta ser perdoado legalmente se você continua se sentindo sujo emocionalmente? Note o seguinte: a consciência é aquele tribunal interno que nos acusa constantemente de nossas falhas passadas e de nossas inclinações presentes. Muitas pessoas vivem o que o texto chama de obras mortas, que são esforços religiosos vazios para tentar calar essa voz acusadora. Elas tentam ser mais caridosas, mais frequentes na igreja ou mais rigorosas em suas disciplinas para sentirem que estão compensando seus erros. No entanto, o sangue de Jesus age de forma diferente. Ele não compensa o erro, ele o remove da equação da nossa identidade. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, somos convidados a nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Você consegue perceber a liberdade que existe em poder olhar para Deus sem precisar desviar o olhar por causa de um segredo guardado ou de uma vergonha antiga? Reflita sobre como essa purificação interior altera a sua motivação para servir a Deus. Quando a consciência é limpa pelo sacrifício perfeito, o serviço deixa de ser uma obrigação para evitar o inferno e se torna uma resposta de amor a um Pai que nos aceitou plenamente. O Deus vivo mencionado no texto não quer escravos amedrontados pela culpa, mas filhos que servem com alegria, porque sabem que não há mais nenhuma condenação pairando sobre suas cabeças. Como está o estado da sua consciência hoje? Você ainda carrega o peso de pecados que já foram confessados e abandonados, agindo como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido poderoso o suficiente para você? Entenda que honrar o sacrifício perfeito de Cristo é aceitar a limpeza total que Ele oferece, permitindo que a sua paz governe não apenas o seu futuro eterno, mas o seu estado mental e emocional no presente. Entenda uma coisa que transformou completamente a geografia do sagrado. No momento em que Cristo entregou o seu Espírito, a barreira física que separava o homem da presença de Deus foi desfeita de cima a baixo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, somos instruídos a ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você já parou para pensar na profundidade dessa metáfora onde o corpo de um homem se torna o portal para a eternidade? O véu do templo, que era uma tapeçaria espessa e intransponível para o cidadão comum, simbolizava a separação causada pelo pecado, um aviso constante de que a santidade de Deus era perigosa para quem não estivesse devidamente purificado. Ao dizer que a carne de Cristo é esse véu, o autor de Hebreus nos revela que a humanidade de Jesus foi rasgada na cruz para que a sua divindade pudesse nos abraçar sem restrições. Por que ainda agimos como se precisássemos de senhas complexas ou de rituais externos para sermos ouvidos pelo Pai, se o acesso já foi escancarado de forma tão dolorosa e definitiva? Perceba que a expressão novo e vivo caminho carrega um significado que vai muito além de uma simples mudança de regras religiosas. O caminho antigo era baseado em leis escritas em pedras, em sacrifícios de animais mortos e em uma estrutura que, embora divina em sua origem, era limitada pela mortalidade de seus ministros. Já o caminho que Jesus inaugurou é vivo, porque o próprio guia está vivo, e o poder que sustenta esse acesso é a vida indissolúvel do Filho de Deus. Note o seguinte: quando você se coloca em oração hoje, você não está enviando uma petição para um tribunal distante, esperando que um burocrata celestial a receba entre milhares de outras. Você está caminhando por uma via que foi pavimentada com amor e sacrifício,
onde cada passo em direção a Deus é sustentado pela intercessão de alguém que conhece as suas lutas por experiência própria. Como você tem utilizado esse livre acesso que custou tão caro para ser estabelecido? Note o seguinte: a ousadia mencionada no texto bíblico não é uma falta de respeito ou uma informalidade barata, mas uma confiança santa baseada exclusivamente no mérito de outro. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, o convite é para chegarmos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Note que a condição para entrar não é a nossa perfeição moral, mas a nossa fé na perfeição do sacrifício de Cristo. Se o caminho está aberto, o que te impede de entrar e depositar seus fardos diante do trono da graça agora mesmo? Muitas vezes, nós mesmos reconstruímos o véu em nossas mentes, tecendo fios de culpa, de medo e de religiosidade vazia, ignorando que Deus já declarou que a entrada está livre. Entenda que a maior honra que você pode prestar ao sacrifício de Jesus é usufruir da presença que Ele morreu para te proporcionar, abandonando a postura de um estranho e assumindo o seu lugar como um filho em casa. Perceba que o mistério do sacrifício perfeito está intrinsecamente ligado à superioridade da aliança que Ele estabeleceu entre o céu e a terra. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6, lemos que Jesus alcançou o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, a qual está firmada em melhores promessas. Mas o que torna essas promessas tão superiores ao que foi dado a Moisés no Monte Sinai? A resposta reside na localização, onde a vontade de Deus passa a ser registrada. Enquanto a primeira aliança dependia da obediência externa de um povo a leis gravadas em tábuas de pedra, a nova aliança foca na transformação radical do mundo interior do ser humano, porque Deus se daria ao trabalho de mudar o sistema se não fosse para resolver o que o primeiro sistema não conseguia alcançar, que era a inclinação do coração humano para o erro. Entenda uma coisa fundamental: a falha da primeira aliança não estava na lei em si, que era santa e boa, mas na incapacidade da natureza humana em cumpri-la. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Deus declara que as suas leis seriam colocadas na mente e escritas no coração do seu povo. Note o seguinte: o que aconteceu dentro do crente após o sacrifício de Cristo foi uma cirurgia espiritual. Em vez de termos uma lista de pode e não pode pregada na parede, temos agora o Espírito Santo trabalhando em nossa vontade, gerando em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso significa que a obediência na nova aliança não nasce do medo da punição, mas de uma nova natureza que encontra prazer naquilo que agrada a Deus. Você consegue perceber a diferença entre ser forçado a fazer algo por decreto e fazer algo porque o seu próprio coração agora deseja aquilo? Note o seguinte: a promessa final dessa aliança é a mais impactante de todas e está registrada no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Entenda que o esquecimento divino não é uma falha de memória, mas uma decisão judicial de não mais usar o nosso passado contra nós. Sob a nova aliança, Deus olha para você através do filtro do sacrifício perfeito de seu Filho. Se Deus decidiu não se lembrar, por que você insiste em gastar tanta energia revivendo as falhas que o sangue de Cristo já apagou? A superioridade desta aliança está no fato de que ela nos oferece um novo começo todos os dias, fundamentada não na nossa fidelidade oscilante, mas na fidelidade inabalável daquele que prometeu e cumpriu. Reflita sobre o contraste poderoso que o autor de Hebreus apresenta entre dois tipos de sangue que clamam da terra para o céu.
No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24, somos informados de que nos aproximamos de Jesus, o mediador de uma nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Para entender essa comparação, precisamos voltar ao livro de Gênesis, onde o sangue de Abel, após ser morto por seu irmão Caim, clamava por justiça e vingança. O sangue de Abel representava a voz da vítima, o grito por retribuição que exige que o culpado pague pelo que fez. No entanto, o sangue de Jesus, derramado no Calvário, fala uma linguagem completamente diferente. Em vez de exigir o castigo do culpado, o sangue de Cristo clama pelo perdão e pela reconciliação daqueles que o feriram. Você consegue imaginar o que pode ter acontecido dentro do coração do Pai ao ouvir o sangue de seu Filho único intercedendo por aqueles que o derramaram? Entenda uma coisa. O sangue de Jesus é chamado de sangue da aspersão, em referência aos rituais, onde o sangue era salpicado sobre os objetos e as pessoas para purificá-los. Note o seguinte: no Antigo Testamento, o sangue exposto era um sinal de morte e de julgamento. Mas em Cristo, o sangue aspergido é um sinal de vida e de aceitação. Enquanto o sangue de Abel condena o irmão pecador, o sangue de Jesus salva o irmão pecador. Perceba que essa voz que emana do sacrifício perfeito é o que silencia todas as outras vozes que tentam nos acusar diante do trono de Deus. Quando a lei clama por justiça, o sangue de Jesus responde com graça. Quando a nossa própria consciência nos aponta o erro, o sangue de Cristo nos aponta a cruz. O que você tem ouvido ultimamente? A voz da acusação que te afasta de Deus, ou a voz do sangue de Jesus que te convida a voltar para casa? Note o seguinte: a eficácia dessa voz é eterna e contínua. Ela não falou apenas uma vez no passado, mas continua ressoando através dos séculos como a garantia da nossa segurança espiritual. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, está escrito que Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso significa que o clamor por misericórdia que o sangue de Jesus faz em seu favor nunca perde a força. Não importa quão longe você tenha ido ou quão profunda seja a sua queda, a voz do sacrifício perfeito ainda é mais alta e mais poderosa do que o clamor de qualquer pecado. Entenda que confiar no mistério do sacrifício perfeito é descansar na certeza de que há alguém cuja voz é ouvida pelo Pai como o argumento final e absoluto para a sua salvação. Note o seguinte: toda essa revelação teológica do livro de Hebreus não tem como objetivo apenas preencher a nossa mente com informações, mas firmar os nossos pés em um terreno que não pode ser abalado. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, recebemos uma ordem prática. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Entenda que a vida cristã, à luz do sacrifício perfeito, não é uma tentativa desesperada de alcançar algo, mas uma resistência firme para não perder o que já nos foi dado. O mundo ao nosso redor está em constante mudança. As crises vêm e vão, e as nossas próprias emoções muitas vezes nos traem. Mas a obra de Cristo permanece como uma âncora da alma, segura e firme. Por que nos deixamos abalar tanto pelas circunstâncias temporais, se o que sustenta a nossa eternidade já foi resolvido de uma vez por todas? Perceba que essa firmeza não deve ser vivida de forma isolada, mas em comunidade, como um corpo que se apoia mutuamente. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Entenda uma coisa: o sacrifício de Jesus não apenas nos reconciliou com Deus, mas também nos uniu uns aos outros em uma nova família.
Quando você olha para o seu irmão de fé, você não deve ver apenas um colega de religião, mas alguém que foi comprado pelo mesmo sangue precioso que te resgatou. Note o seguinte: o estímulo mútuo é essencial para que não desanimemos diante das pressões deste sistema de mundo. Como você tem contribuído para que as pessoas ao seu redor permaneçam firmes na esperança que o sacrifício perfeito proporciona? Reflita sobre o fato de que estamos vivendo na expectativa do retorno daquele que realizou a obra. O autor de Hebreus nos lembra que ainda há um pouco de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. A prática da fé sob a nova aliança envolve olhar para trás com gratidão pela cruz, mas também olhar para frente com expectativa pela coroa. O sacrifício perfeito é a garantia de que o desfecho da história será glorioso para aqueles que esperam no Senhor. Não permita que o cansaço do caminho ou a demora aparente das promessas façam você duvidar da eficácia do que foi feito no Calvário. Entenda que a jornada pode ser difícil, mas o destino é certo e o sacerdote que te guia é o mesmo que ofereceu a própria vida para garantir que você chegasse até o fim. Como você planeja viver os próximos dias, agora que entende que o mistério do sacrifício perfeito é a base de tudo o que você é e de tudo o que você será?